Graças e paz, meu irmão. Que bom que você veio. Bem-vindo você também que nos visita nessa noite. Essa é uma igreja de Jesus Cristo e nós estamos aqui com a disposição de ouvir a sua voz revelada na sua palavra. Nessa noite eu queria contar com a sua participação. Pode ser? Você pode me ajudar? Eu preciso que você participe diretamente dessa pregação e com uma parte bastante relevante. Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai responder para si mesmo, na sua cabeça. Mas eu gostaria que você registrasse essa resposta, porque essa resposta é muito importante para o contexto da mensagem dessa noite. Eu realmente espero que você participe disso, vale a pena participar disso, tenha coragem, tenha disposição. São perguntas que vão buscar a sua memória talvez, mas como todos são jovens aqui, todos têm boa memória, eu creio que nós conseguiremos. Primeira coisa que eu gostaria que você respondesse para si mesmo e registrasse essa resposta na sua mente: qual foi a última vez que você chorou amargamente? Um choro doído, dolorido. Qual foi o motivo que levou você a esse choro? Aquele, talvez chamássemos de choro da alma, aquele choro derramado. Quais são as coisas que lhe faz sofrer nessa vida? Quais são os assuntos que lhe causam sofrimento? O que tira você da paz? Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são as circunstâncias que você sofre atualmente? Ou nessa vida, o que mais lhe faz sofrer? Quais são os seus assuntos terríveis, aqueles que talvez dia a dia você sofra? Toda vez que aquilo acontece, toda vez que você se lembra daquilo, aquilo tira a sua paz. Talvez chore, ou mesmo que não chore, desestrutura por dentro. Pelo que você chora é essa pergunta, amargamente. E o que lhe angustia profundamente nessa vida? Qual é a sua maior angústia? Agora, registre na sua memória isso. Todos nós temos algum choro, ou alguma angústia, ou algum assunto que nos tira a paz. Qual foi a última vez que você se alegrou profundamente? Aquela alegria que invade o coração, aquela euforia, aquela vontade de sair pulando, gritando, contando para todo mundo. O que foi que causou euforia no seu coração e na sua vida? Qual foi a última vez que você se viu muito alegre, euforicamente alegre, animado? Qual foi a última vez, ou o que lhe causou uma coisa aqui dentro que deu vontade de colocar no Facebook, de compartilhar e dizer: viu, gente, isso aconteceu comigo, eu estou muito feliz. Aliás, quais são os assuntos que mais lhe deixam feliz? O que acontece? O que precisa acontecer para você sorrir? Para as pessoas à sua volta falarem: você está mais feliz hoje do que o normal, aconteceu alguma coisa. O que lhe causa euforia? O que lhe causa alegria? O que tira você do normal, mas para um estado de êxtase, assim, de animação? Quais são as coisas nessa vida que lhe animam profundamente? Todos nós temos, de algum modo, algo que nos anima, não é? Todos nós temos aquele dia daquela alegria mais profunda. Qual foi a sua última vez e quais são os assuntos o que precisaria acontecer com você essa semana? Com quem precisa acontecer? É sobre alguém, é sobre alguma coisa, mas enfim, o que lhe dá alegria? Veja, registre isso na sua mente. Vale a pena, todos nós temos. O que ocupa mais o seu pensamento nessa vida? Você esquenta a cabeça com o que exatamente no dia a dia? O que ocupa a sua mente? Quando você durante o dia pensa, esquenta a cabeça, raciocina, é sobre quem? É sobre o quê? Quando você usa sua inteligência, quando você procura respostas, é resposta sobre que pergunta? Todos nós vivemos o dia e algo ocupa a maior parte do nosso dia. Algo ocupa a nossa mente.
não só nos preocupando, mas nos exigindo esforço intelectual. O que exige esforço intelectual de você na sua vida? Que momento de dia, que circunstâncias, que pessoas, que coisas? O que leva você a usar a sua melhor intelectualidade, o melhor da sua mente? O que leva você a colocar o seu pensamento organizado da melhor forma? Quais são os assuntos assim que você mais pensa, então? O que ocupa a sua mente? Você que é jovem, solteiro, adolescente, criança, o que ocupa a sua mente? Crianças. Adulto já numa idade mais avançada, o que ocupa a sua mente? E o seu dia, o que toma mais o seu tempo? Se você considerar descontar o tempo que você dorme, no que sobra, você faz o que exatamente no seu dia? O que toma mais o seu tempo? O que ocupa o seu tempo? O seu melhor tempo, o melhor tempo do seu dia. O que ocupa o seu melhor sentimento? Quem é que toma o seu melhor sentimento? Quem é que toma a sua melhor alegria? Quem é que toma o seu melhor pensamento, o seu melhor raciocínio? Quem é que toma o melhor do seu dia, o seu melhor tempo? Se nós pudéssemos dividir a nossa agenda, nós diríamos, então, eu passei tanto tempo trabalhando, tanto tempo pensando nos meus filhos. O que é? Registre isso na sua mente. É muito importante que a gente tenha consciência da nossa agenda. É muito importante que a gente tenha consciência dos nossos afetos, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Quem é que é dono deles, afinal de contas? Porque quem rouba, ou quem toma, ou quem merece a nossa alegria, ou a nossa tristeza, ou o nosso melhor pensamento, ou o nosso melhor tempo, é dono da nossa vida. Quem é que é dono da sua vida? Quem é que toma essas coisas? Pense bem, raciocine bem, que Deus lhe dê clareza para você avaliar com clareza, então, o que lhe tem. Agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 20. Nós vamos ler um verso importante das Escrituras, que você certamente já ouviu. Você já ouviu falar, e você também deve conhecer os 10 mandamentos. Nós temos aqui, neste momento, a leitura de um dos 10 mandamentos. Talvez um dos principais, ou o principal mandamento. Parece que Jesus se referiu a isso como sendo o principal dos mandamentos. Então, ele nos importa. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler o verso 3. Fique atento aí para o verso 3. Veja o que Deus diz para o seu povo. Veja o que Deus diz para mim, diz para você, disse para o povo de Israel. Êxodo 23. Não terás outros deuses além de mim. Não terás outros deuses além de mim. Quando lemos Êxodo 20, você por enquanto pode manter a sua Bíblia aí, por favor, nós somos confrontados com aquilo que se chama idolatria, não é? Quando você coloca outro Deus no lugar do Deus Criador, isso então se chama na Bíblia de idolatria. Então esse aqui é um verso que trata de reprovar a idolatria. Deus odeia a idolatria. Se você olhar o Antigo Testamento, principalmente, você verá que Deus foi muito irado, preocupado e foi ativo contra a idolatria. Podemos dizer, num sentido mais humano, né? Humanizando Deus, que Deus se irrita com a idolatria. A idolatria tira Deus do sério. Se Deus fosse um ser humano, ou se pudéssemos apropriá-lo de humanidade. E nós assistimos na palavra de Deus tantos momentos em que Deus puniu o idólatra. O povo de Israel foi tantas vezes punido por idolatria. Porque eles colocaram no trono da vida deles algo no lugar do Deus Criador. No lugar do único Deus. No lugar do Deus revelado nas Escrituras. E quando eles colocaram alguma coisa no lugar de Deus, então, eles idolatraram, eles adoraram. Então esse verso é sobre somente adorar a Deus, ou sobre não adorar algo no lugar de Deus. Aí você lê esse verso e diz, puxa, isso não é para mim. Porque afinal de contas eu não tenho nenhuma imagem de Deus nenhum.
é certo que a idolatria também se aplica a imagens. Então nós precisamos considerar mesmo que Deus não quer ser representado por imagens. Nenhum tipo de imagem. A palavra de Deus diz que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E uma das perspectivas de adorar a Deus em espírito é não ter nenhuma imagem que o represente. Então, se você tem, de algum modo, alguma imagem e se prostra diante de alguma imagem, achando que aquilo é Deus, isso está reprovado pela palavra de Deus, porque Deus não aceita ser representado por uma imagem de ser humano, alguma imagem de animal, alguma imagem de algo criado, porque nada é digno de representar o Criador do universo, nada é do tamanho do Criador do universo e nada pode representá-lo. Então, é sim idolatria representar Deus através de imagens, de símbolos, e se prostrar diante de imagens e de símbolos, achando que aquilo é Deus. Isto é idolatria e Deus odeia isso, conforme a palavra de Deus registra tantas vezes. Mas também é idolatria adorar outro Deus no lugar do Deus Criador. Nós sabemos que existem religiões que têm símbolos, que têm outros deuses, né? Deuses que não são o Deus Criador do céu e da terra revelado nas Escrituras. Então também seria idólatra, não é? Aquele que adora um outro Deus no lugar de Deus. Não só a representação desse Deus, mas um outro Deus, né? Um Deus que é um ser humano, talvez, considerado justo, e que talvez pessoas imaginem que esteja no céu e possa interceder, mas é só um ser humano, então não pode ser tratado como Deus. Se você se prostra diante de uma imagem de um ser humano, você se prostra de algo que é idolatria, você pratica idolatria e Deus não quer a idolatria porque nenhum ser humano é digno de prostrar. Nós lemos na palavra de Deus que os apóstolos foram confrontados. Em certo momento, Pedro exerceu uma cura poderosa e alguém se prostrou diante dele e ele disse: levante-se, eu sou homem como você. Então nós não nos ajoelhamos, nem prostramos, nem oramos, nem veneramos, nem idolatramos, nem reconhecemos nenhum ser humano, nenhuma imagem como sendo representativa de Deus, como sendo intermediário de Deus. Nós temos acesso ao Deus diretamente através de Jesus Cristo e da sua obra mediadora, o único e suficiente Senhor. Então, se você realmente tem alguma espécie de ídolo travestido de ser humano, ou de imagem, ou de pedra poderosa, ou de fitinha miraculosa, ou de benzimento extraordinário, qualquer coisa que tenha a pretensão de substituir a Deus, ou de se colocar no lugar de Deus, ou de sentar no trono da sua vida, é a concorrência de Deus, então é idolatria. Então, o caso de idolatria mais gritante realmente é o caso de idolatria por imagens. Mas nessa noite, eu creio que eu não estou falando a pessoas que tenham imagens de Deus. Porque eu estou falando na maioria para pessoas que são membros dessa igreja. Eu também não creio que eu esteja falando para pessoas que tenham outros deuses de imagem ou de símbolo. Porque a maioria de vocês são convertidos e são membros dessa igreja e professam Jesus Cristo como o único Senhor. E para quem faz parte desse grupo, como eu e você, provavelmente não corremos o risco dessa idolatria de imagem, mas nós corremos o risco de uma idolatria mais sutil e talvez mais poderosa. Nessa noite você precisa examinar o seu coração para observar se você não colocou algum outro Senhor no trono da sua vida que não seja o Deus Criador do céu e da terra. Porque mesmo professando a Jesus como Senhor, mesmo se dizendo crente em Jesus Cristo, mesmo batizado e membro desta igreja, mesmo talvez com um coração disposto à obediência, por circunstâncias, equívocos e carências, muitas vezes nós colocamos no trono da nossa vida algo no lugar de Deus, que nós idolatramos, veneramos, nos prostramos emocionalmente e esperamos nisso. Então nessa noite nós precisamos examinar, talvez não os ídolos de imagem, mas os ídolos que estão no nosso coração e que dominam os nossos dias e sentimentos e emoções. E a minha oração é para que Deus lhe ajude e me ajude a ter clareza sobre isso, porque esses ídolos são
sutis, eles são invisíveis e eles nos dominam. Nós lemos aqui então em Êxodo 20 um texto escrito na forma negativa, não foi? Está escrito assim: não terás outros deuses além de mim. Se nós podemos olhar para esse texto e perguntar assim: qual seria a forma afirmativa deste texto? Tudo bem, eu entendi, eu não devo ter um Deus no lugar do Deus Criador, certo? E isso significa o que exatamente no meu dia a dia? Isso significa que eu deva fazer o que exatamente com relação ao Deus Criador? Se o ídolo não senta no trono da minha vida, Deus sentar no trono significa o que exatamente? Essa é a questão. Então nós podemos encontrar na palavra de Deus a versão afirmativa deste verso negativo. O que foi escrito aqui no negativo, no sentido de não faça isso, tem uma versão afirmativa no sentido de então faça isso. Não coloque um ídolo no lugar de Deus, tem uma versão dizendo então coloque Deus devidamente no seu lugar. E nós vamos examinar o nosso coração então a partir da revelação afirmativa sobre idolatria. E aí eu convido então você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e nós leremos então o verso 30, para nos certificarmos então de que nós compreendemos completamente a palavra de Deus nessa noite. Marcos, no capítulo 12, no verso 30, são palavras de Jesus. Então veja que agora nós encontramos uma versão afirmativa do Êxodo 20, o outro lado da moeda, um faça assim, já que o Êxodo era não faça assim, registrado pelo próprio Jesus. E atente bem o que Jesus disse, verso 30, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Veja lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, não ter um ídolo no coração é colocar Deus, Criador do universo, dentro de mim, com o melhor do meu sentimento, com o melhor da minha alma, com o melhor do entendimento e com o melhor das minhas forças. É isso que significa de forma afirmativa o Êxodo 20. Não é só sobre tirar do trono da sua vida ídolos de madeira ou de gesso ou símbolos. Não é só tirar da sua vida outros candidatos a Senhor. É colocar no trono da sua vida o único que é digno de ser colocado lá. O Deus que criou o céu e a terra e que é em Cristo encarnado e representado. E colocar Deus nesse lugar, no trono da sua vida, envolve todo o seu ser. Você vê como Jesus trata, amar o Senhor seu Deus. Mas com que tipo de amor? Com todo o seu coração. Todo. Totalmente, completamente, com o melhor dele, com toda a sua alma, com toda ela, com ela completa, com o melhor dela, com todo o seu entendimento, pensamento, intelectualidade, com o melhor dele, com todo ele, no melhor tempo dele, e de todas as suas forças, em todos os seus momentos, atitudes e ações. Neste momento é bom perguntar para si mesmo se Deus se assenta no trono da sua vida então. Porque se você professa seguidor de Jesus Cristo, se Ele é realmente seu Senhor, Ele precisa ocupar o trono do primeiro lugar. E se Ele ocupa o trono do primeiro lugar, Ele precisa ocupar o trono sendo adorado desse modo, com todo o coração, e de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Mas o que é que significa isso de forma então prática? Primeira coisa, Deus primeiro nos meus melhores sentimentos. Você tem emoções? Eu tenho também. As suas emoções são para quem? Quem é dono do seu melhor choro?
Quem é dono do seu melhor sorriso? O que enche o seu coração de sentido e de vida? É o Deus que criou o céu e a terra e enviou Jesus para morrer no seu lugar e cuida de você com o seu espírito? Ou são coisas inferiores a Ele? Porque este Deus quer ser primeiro nos seus sentimentos. Ele quer o seu melhor sorriso e a sua melhor alegria. Ele quer ser o motivo da sua melhor alegria. Ele não negocia essa alegria com outras coisas nem outro ídolo. Por mais justo e lícito que a você pareça ser, se alegrar com outras coisas. Este Deus exige o melhor do seu sentimento. O melhor da sua tristeza ao desobedecê-lo. Ao ver o seu reino murchar numa terra árida. O melhor da sua alegria ao conhecê-lo, ao desfrutá-lo, ao ver o seu amor. Primeiro, a primeira, a melhor, a suprema, aquilo que toma realmente os meus sentimentos, que seja o Deus Criador. Mas não somente os seus sentimentos, mas os seus pensamentos. Então é Deus primeiro nos meus pensamentos. Nós lemos o texto sobre o melhor do seu entendimento. A minha melhor intelectualidade é para compreender o Deus Criador. O melhor dos meus pensamentos e do meu esforço intelectual é para me aproximar da verdade revelada na Escritura. Será que alguém tem roubado a sua mente? Será que você tem ocupado a sua mente com algo inferior ao Deus Criador e por isso tem experimentado pouco? Será que Deus tem mais para a sua intelectualidade, mais para os seus pensamentos e que você tem recebido menos do que Deus talvez desejasse lhe dar, porque você tem preferido ocupar a sua mente com coisas absolutamente inferiores, ainda que legítimas? Deus quer ser primeiro no melhor dos seus pensamentos, na melhor da sua razão, e a melhor da sua razão precisa apontar para Deus, o Criador, e para a sua obra revelada em Cristo. Porque se alguém ocupa a sua mente, se a sua mente é ocupada por algo, no melhor do seu tempo, no melhor do seu esforço, há um ídolo sentado na sua intelectualidade, roubando o lugar de Deus, e você está com o pior então, com o inferior. Deus quer ser primeiro nas suas atitudes, nas suas ações. Nós lemos o texto, de todas as suas forças. Então, o melhor das minhas atitudes, o melhor do meu esforço, o melhor do meu sacrifício, o melhor do meu trabalho, o melhor do meu labor, o melhor do meu dia, o melhor do meu tempo, vai para aquele que criou o céu e a terra e enviou o seu Filho para morrer por mim, porque é o único que é digno de receber o melhor do meu dia, o melhor do meu esforço, o melhor da minha atitude, o melhor da minha ação, o melhor dos meus olhos, o melhor da minha mente, o melhor do meu coração, o melhor dos meus membros, porque qualquer coisa que receber o melhor, que não seja este Deus revelado em Cristo, é menos, é inferior, é passageiro, é pouco e não satisfaz. É incrível imaginar que algumas pessoas venham domingo a domingo à igreja e permaneçam sedentos, com sede de sentido, sede de alegria, sede de vida, sede de complemento. Certamente é porque você não se aproximou corretamente de Deus e não transformou esse Senhor no Senhor único e primeiro da sua vida. Porque quando colocamos nele o melhor das nossas atitudes, temos resposta para os nossos dramas existenciais e o nosso dia ganha sentido. Porque qualquer outra coisa que tome o melhor do nosso dia se assenta no trono da nossa vida e domina o nosso ser no lugar daquele que é o único que merece. Mas Deus também quer o melhor da minha esperança. Deus primeiro na minha esperança. Nós temos lutas, temos dificuldades, temos dramas e nós então temos que esperar em algo. Nós temos que crer em algo. Nós temos que nos ancorar em algo. Todos os dias nós somos desafiados a confiar em algo além de nós. Se somos honestos, nós vamos perceber que não somos suficientes para a vida. E que os desafios da saúde, os desafios do trabalho, os desafios dos relacionamentos, os desafios de viver numa terra hostil nos exige confiar e esperar em algo além de nós. Se somos honestos, vamos perceber que não temos em nós condição de vencer os gigantes. Em quem você espera para vencer os seus gigantes?
Este Deus exige que você espere nele e somente nele, que você confie nele e somente nele, que você descanse nele e somente nele, que você se aquiete nele e somente nele. Porque se eu esperar em outra coisa, se eu confiar em outra coisa, ainda que legítima aos nossos olhos, mas se eu colocar a minha melhor esperança no lugar do Senhor Deus, Criador do céu e da terra, revelado em Jesus Cristo, eu colocaria a minha esperança em algo finito, passageiro, pequeno, que não satisfaz e que apenas vai me enganar, ainda que legítimo aos meus olhos. Deus quer que você coloque nele as suas inquietações, os seus dramas e, sobretudo, a sua fé de que Ele cuida de você. Se alguém se assenta no trono da sua esperança, se você espera em algo que não é o Deus Criador, você tem um ídolo no seu coração, e esse ídolo vai ser prejudicial à sua vida, e talvez por isso então é que haja tanta desesperança ao invés de esperança. Porque quando o Criador do universo se assenta no trono do nosso coração, quando Ele é tudo e é primeiro, quando Ele é tudo e é primeiro, quando Ele é tudo e é primeiro, e tudo mais acontece a partir dele, nele e por ele, tudo ganha outro sentido, outro significado e outro dia. Então, Deus primeiro nos meus sentimentos, Deus primeiro nos meus pensamentos, Deus primeiro nas minhas ações, Deus primeiro na minha espera e na minha esperança. Nada no lugar de Deus, nada ao invés de Deus, nada primeiro do que Deus. E aí é óbvio que eu preciso pensar de que se Deus é realmente quem se assenta no meu trono, o seu exame no início desta noite teria dito: tenho chorado por causa das coisas de Deus. Se Deus é primeiro na sua vida, o seu exame nessa noite teria dito: o que dá alegria é o reino florescendo. O que ocupa o meu dia e o meu melhor pensamento é a palavra de Deus operando em mim e operando nas pessoas à minha volta. Não a televisão, nem a diversão. Se Deus realmente se centrasse no trono completo da nossa vida e fosse o Senhor primeiro, e o Senhor único e o Senhor todo, talvez você tivesse colocado o seu melhor tempo em Deus e dito: o melhor do meu dia é lendo a palavra. O melhor do meu dia é na oração. O melhor do meu dia é compartilhando o Evangelho e não outras coisas. A verdade é que ainda que venhamos a uma igreja cristã e que ouçamos domingo a domingo a palavra, nós somos enganados pelo nosso próprio coração e somos enganados pelo mundo, e no dia a dia, na realidade do dia a dia, ainda que professemos Deus como Senhor, porque eu creio que eu e você, nós professamos que Deus é o nosso único ídolo e Senhor. Talvez até professemos que Ele é primeiro e que Ele é melhor e que Ele é tudo. Mas no dia a dia nós colocamos nossos sentimentos, nós colocamos o nosso tempo, nós colocamos a nossa mente, nós colocamos as nossas atitudes, nós sofremos por outras coisas inferiores. E então nós tiramos Deus do trono e colocamos no trono outros que não podem satisfazer, porque são finitos, porque são pequenos, porque são inferiores a Deus. E aí se instala a confusão e o sofrimento. Nós precisamos voltar Deus para o trono, fazendo de Deus primeiro e tudo, em todo o tempo na nossa vida, e vivendo todo o mais a partir de Deus, senão Deus não está no nosso trono. E nesse sentido, então, para que você usufrua desta mensagem, eu posso fazer alguma aplicação prática nesse momento. Talvez você queira Deus, você já tenha entendido que na sua vida você de algum modo pode ser reprovado nisso. Talvez aqui não haja nenhum de nós 100% aprovado que tenha dado a Deus o melhor sentimento, o melhor pensamento, a melhor atitude, a melhor esperança todos os dias. Mas talvez alguns ainda não entendam. E então perguntem: eu tenho vontade de colocar Deus no trono da minha vida. Quem é que está lá então? Há um trono.
Há um Senhor, há algo que domina sentimentos, pensamentos, raciocínio, tempo, dinheiro, bolso, tudo. Alguém recebe a minha adoração diária. Quem é que está lá então no lugar de Deus? Perguntaria a você. E eu posso citar alguns e você examine o seu coração. Algumas pessoas colocaram os seus filhos no trono das suas vidas. Por isso que você pensou, sabe o que me tira a paz? São os meus filhos. É porque eles se assentam no lugar que não é deles. Eles são motivos do seu melhor sentimento. Filhos são legítimos, mas se filhos não forem amados a partir do amor de Deus e depois do amor de Deus, filhos vêm primeiro e tomam o lugar de Deus. Será que os seus filhos são os seus ídolos? Será que os seus filhos roubam o melhor do seu tempo que deveria ser dado a Deus, mesmo na presença deles? Será que os seus filhos têm roubado a sua paz e têm trazido a tristeza? Ou será que a melhor alegria da sua vida não é sobre Deus e sobre o seu reino, mas é sobre os seus filhos? Filhos são uma bênção dada por Deus, mas são para serem desfrutados a partir da presença de Deus. Quando nossa mente, quando as nossas emoções, quando o nosso tempo, quando o nosso dia, quando a nossa vida é exaurida pelos nossos filhos, o que sobra para Deus no final do dia é um trapo. E então nós podemos deduzir que os filhos se assentaram no lugar que não é deles. Será que você idolatra o seu filho, mesmo não desejando idolatrá-lo? Porque se você não idolatrasse os seus filhos, quando os seus filhos fizessem coisas que ofendem a Deus, você se oporia a eles e não os apoiaria. Se você não idolatrasse os seus filhos, quando os seus filhos fizessem aquilo que ofende a Deus, você os confrontaria em amor e os ensinaria que Deus é maior e vem primeiro. Mas talvez você defenda os seus filhos, você critique a igreja de Jesus Cristo que pretende mudar o coração dos seus filhos e você fique com o seu maior ídolo que é o seu filho ou a sua filha. É assim com você? É assim com você? Eu conheço casos, e você também conhece casos de pessoas que saíram da igreja porque a igreja confrontou os seus filhos. E então ficou claro quem se assenta no trono. Então ficou claro de quem é o melhor afeto. Será assim com você? Se eu amar os meus filhos, primeiro, eles terão um amor passional, desequilibrado, possessivo. Nós temos pais que se dizem crentes, que amam possessivamente os seus filhos, que sufocam os seus filhos com uma carência de amor humano. Mas o dia que nós amarmos os nossos filhos com o nosso amor, a partir do amor de Deus, que passa pelo amor de Deus, eles receberão o nosso melhor amor depois do amor dado a Deus, e então eles receberão o melhor de nós. Porque amar um filho, a partir da palavra de Deus e a partir do próprio Deus muda. É um amor equilibrado, é um amor genuíno, é um amor saudável, é um amor vivo. É um amor que sente, é um amor que chora, mas é um amor que sente alegria porque os filhos estão perto de Deus, que é maior. Que sente tristeza porque os filhos ofenderam a Deus, que é maior. Que põe a mente em explicar aos filhos os caminhos de Deus, que é maior. E que investe tempo com os filhos nas coisas de Deus e na igreja de Deus, que é maior. E não nos brinquedinhos e nas distrações do mundo. Nós precisamos examinar se os nossos filhos se assentam no trono. Jesus disse assim: quem amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. São amores legítimos, o amor do cônjuge, o amor aos filhos, o amor do pai, o amor da mãe. Mas quando esse amor se torna maior do que o amor a Deus, quando afrontar a Deus é o preço que se paga para ter relacionamento na família, Deus não se assenta no trono, é a mãe que se assenta no trono. Será que são os seus pais que se assentam no seu trono? Será que você prefere ofender a Deus do que ofender os seus pais, tratando de ser um crente legítimo na sua casa?
Porque eu não posso acreditar que Deus senta no meu trono e quando eu chego na casa dos meus pais, Ele vai embora do trono, porque agora eu preciso ser diferente do que eu devo ser para ser aceito por eles. Eu devo amá-los, honrá-los e respeitá-los, mas primeiro eu amo, honro e respeito a Deus. E quem não ama o meu Deus, não me ama com o amor devido. E quem eu amo sem o amor de Deus, eu não amo com o amor devido. Será que é o seu marido que é o seu ídolo? Será que é a sua esposa? Quantas pessoas saem da igreja por casos amorosos? Quantos jovens abandonam o corpo de Cristo por causa de relacionamentos afetivos, de namoro? É esse? Deus é o Senhor da sua vida, mas o seu namorado toma o melhor do seu tempo? Deus é o Senhor da sua vida, mas a sua namorada rouba o melhor do seu pensamento? Você chora por causa do seu namorado muito mais do que chora pelo reino de Deus que sofre nessa terra seca, é isso? Como é que Deus pode ser o Senhor da sua vida? Como é que Deus pode ser Senhor da sua vida se não recebe o seu melhor choro, o seu melhor sorriso, o seu melhor dia? Como pode? Há alguém sentado aí, e alguém legítimo aos nossos olhos. Podemos amar e devemos amar as nossas esposas com o melhor amor. O nosso melhor amor é o amor que vem depois de amar a Deus primeiro. Na verdade, é o nosso segundo amor. Porque o primeiro devido é aquele que merece, que não passa, que é para sempre, que morreu por mim. Quem ama a sua esposa mais do que a Deus não ama corretamente. Quem ama a sua esposa a partir do amor de Deus ama do jeito que vale a pena amar e abençoa a sua vida. Mas tem gente que ama de modo doentio. A esposa, os filhos, o pai e a mãe. E tem gente que negocia facilmente as coisas de Deus. Por causa de parentes, por causa de pessoas que ama. Deus se assenta no trono se Ele levar o melhor. Deus se assenta no trono se Ele vier primeiro. Entre Deus e os meus filhos ficarei com aquele que morreu por mim. O que não significa abandonar os filhos, significa amá-los a partir do amor de Jesus revelado na sua palavra. E não aceitar, e não participar, e não apoiar que eles afrontem a Deus. Nem eles, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, porque quem ama a Deus e o faz sentado no trono, toma-o como o melhor do seu dia, o melhor da sua vida. Qual é o lugar que os seus filhos, e o seu marido e os seus pais ocupam na sua vida? É demais? Pelo que você chora mesmo? O que lhe dá alegria mesmo? Será o seu trabalho, o seu ídolo? O trabalho é um grande candidato a ídolo nos nossos dias. Ele toma o melhor da nossa mente, não é? Ele toma os nossos sentimentos, não toma? Nós nos entristecemos por causa do trabalho. Então, ele dá alegria também, não é? Será isso? E aí Deus fica em segundo plano. A proposta não é não trabalhar e ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, não é isso. A proposta é trabalhar tendo Deus como centro, o motivo, a razão, a alegria. E fazer das coisas de Deus o motivo do trabalho. E aí o trabalho ganha sentido eterno, porque Deus entrou no trabalho. Mas para algumas pessoas que se dizem cristãs e tenham até disposição de ser, o trabalho ocupa o melhor do seu dia. O melhor da sua intelectualidade. O esforço é para ser o melhor profissional. O esforço não é para compreender a Bíblia. E para ser um crente menos indigno daquele que morreu no seu lugar. O esforço emocional é para ser aceito pelos colegas de trabalho, ao invés de ser aceito por aquele que morreu no seu lugar. A preocupação que tira o sono, a preocupação que dá depressão, a preocupação que dá angústia, a preocupação que estressa é o medo de perder o trabalho. Não o temor de ser tido como inimigo de Deus, por fazer o que Deus não se agrada, por ser pecador, ou por não ser salvo, ou até por ser salvo, mas andar longe de Deus. Isso não nos incomoda tanto. Qual foi a última vez que você perdeu uma noite de sono angustiado, porque é miserável aos olhos de Deus? Qual foi a última vez que você perdeu uma noite de sono e chorou amargamente, porque peca a mesma coisa de novo? E vai de novo no trono de graça e diz: Deus, eu estou aqui de novo com a mesma coisa. E pela 100ª vez eu peço que o Senhor me perdoe. Quantas vezes o pecado lhe incomodou a ponto de arrancar o seu dia, de arrancar o seu chão,
Quantas vezes nós olhamos para o Deus que é Pai, que é Criador, e diz: Senhor, eu me entristeço, minha alma se entristece porque o Senhor está triste comigo, porque eu estou desperdiçando a minha vida em relacionamentos, em coisas que não te agradam, e por isso eu estou arrasado. Não é assim, não é verdade? O que tira a nossa paz é quando o chefe não gosta da gente. O que tira a nossa paz é quando temos medo de perder o emprego. O que tira a nossa paz é quando atrasa o salário. E aí Deus vem. Deus sempre vem, mas Ele vem como sendo a muleta para me ajudar a ganhar dinheiro, a muleta para me ajudar a manter o emprego, a muleta para fazer o chefe gostar da gente. Então nós somos rápidos para chamar Deus para a história, mas Ele sempre vem como aquele que precisa fazer um favor para o meu ídolo florescer. Deus ajuda o meu filho a gostar mais de mim, Deus ajuda o meu marido a gostar mais de mim, Deus me ajuda a ser mais extraordinário no meu trabalho. Então Deus sempre vem, mas nunca como o centro. A nossa oração nunca é, ou quase sempre, não é a correta. Senhor, revela-te no meu trabalho e usa-me para a tua glória. E ainda que eu preciso sofrer, que o Senhor se agrade. Que os homens não me importem, que o Senhor me importe. Nossa oração é: faz os homens gostar de mim, Senhor, porque eu quero ser mais popular do que sou. Trabalhos domésticos também, mulheres ou até homens tomados por pratos, vassouras, e que passam o dia inteirinho dominados por coisas que são justas, note bem, coisas que são necessárias, coisas que são listas, mas coisas que roubaram o seu dia do Deus Criador. Roubaram o melhor do seu tempo, roubaram o melhor do seu coração, e aí lá para as 00:12, com o que sobrou do seu ser, você abre a sua Bíblia para fazer o seu devocional e diz: Senhor, me perdoa porque eu não aguento mais, preciso dormir que amanhã tem mais. Quem é que se assenta no seu trono? Mas seria sobre não limpar, não lavar, não cuidar dos filhos? Não, é sobre limpar a partir de Deus primeiro e de Deus melhor e dos motivos de Deus. É colocar Deus primeiro e Deus como centro, não como a muleta que me ajuda, mas aquele que recebe o meu melhor. Dinheiro também toma os nossos dias, não é verdade? Quando falamos de esperança, certamente alguns dizem: olha, eu confio porque eu tenho dinheiro, se eu ficar doente eu tenho dinheiro. E aí Deus sai do trono, se assenta o dinheiro, se assentam as posses. Quantos de nós trata o carro melhor do que trata a esposa? E então descumpre a perspectiva de Deus de amar a esposa mais do que as coisas, a partir do amor de Deus. Quantos de nós compra terrenos e constrói casas belíssimas e vai viajar e acha mais divertido passar o domingo de manhã lavando os seus carros, correndo no lago ou na casa de praia, ao invés de vir estudar a palavra de Deus na escola dominical e de fazer Deus se assentar no trono? Como é que Deus é no trono se ficou mais divertido assistir a Fórmula 1 do que vir à igreja? Como é que Deus pode ser trono da minha vida, se na hora do vamos ver o que alegra o meu coração é a televisão? Porque o dinheiro pode dominar as nossas vidas, como ouvimos muito bem na semana passada. As posses. Quantos de nós, quando comprou aquele telefone, quando marcou aquela viagem, é que alegrou o coração, houve um êxtase, né? Eu entendo a euforia dos brinquedinhos e Deus não está contra a euforia dos brinquedinhos. O problema é que a gente se esqueceu de se alegrar em Deus e só se alegra com os brinquedinhos. Qual foi a última vez que você teve profunda alegria por ver o reino de Deus florescer na vida de uma pessoa? E essa vez que você teve a profunda alegria por ver o reino de Deus, ela foi maior do que quando você comprou o seu último brinquedo? Não é incrível que nós somos capazes de fazer? Professar Jesus como Senhor das nossas vidas e esquecer de dar a Ele a nossa alegria e o nosso melhor choro. E aí a gente chora porque o carro é velho. As crianças choram porque não tem roupas igual as amigas, ou porque não tem brinquedos. E Deus então é tirado do centro da nossa vida e nós começamos a gastar o nosso tempo com coisas pouco importantes ou menos importantes. Esportes também tomam a nossa vida, não é verdade?
Quero dizer que se alguns aqui foram honestos, a última coisa que lhe deu alegria foi o seu time ser campeão, não foi? A última coisa que foi alegria foi quando você participou daquela competição esportiva no seu esporte preferido, não foi? O que lhe deu tristeza foi o segundo lugar. O que lhe deu tristeza foi o seu melhor jogador que saiu. Certamente que nas nossas vidas há lugar para o time, há lugar para o esporte, certamente que há lugar para os hobbies, certamente que seria saudável que se tivéssemos um esporte, mas ele tem roubado o lugar de Deus, não tem? Porque ele tem roubado o nosso tempo, não tem? Quanto tempo que você passa praticando o seu esporte preferido na semana? Consegue fazer uma conta? Dá prazer, não dá? Alegra o coração, não dá? Examine o seu coração, seja honesto. Quanto tempo que você passa lendo a Bíblia na semana? Não alegra o coração, né? É difícil, não é difícil? É sacrificial, não é? Tem que pedir, Senhor, me ajuda. Por que será que Deus senta no meu trono e o mais divertido é assistir o futebol do que estudar a sua palavra? Como assim? Por que será que o meu hobby, por que será que a minha paixão, por que será que o meu passatempo, por que será que o meu esporte preferido ou o meu time de futebol é a minha última memória de pular de alegria, de abraçar alguém? Por que será que Deus não é grande o suficiente para me fazer chorar por Ele ou pelos meus pecados? Qual foi a última vez que você já se irritou muito porque o seu time perdeu? Qual foi a última vez que você chorou por causa dos cristãos que estão sendo mortos, massacrados, sequestrados nos nossos dias em regiões do mundo? Quanto lhe incomoda crentes em Jesus Cristo serem sequestrados, serem mortos? Quanto lhe incomoda? Alguma lágrima já rolou do seu rosto por causa da promiscuidade da nossa sociedade, que afronta a Deus? Como é que Deus senta então no trono da nossa vida? Se o que me faz chorar é o time de futebol, se o que me faz chorar é o livro que eu gosto, se o que me faz chorar é a novela, se o que me faz chorar é a série, se o que me faz chorar é o time, se o que me faz chorar é o hobby, se a minha alegria é ficar no lugar do pódio, se o meu melhor tempo é treinando para ficar no lugar do pódio, se o espelho é o meu melhor amigo e a maquiagem e as roupas, como pode Deus se assentar no trono? Veja, a proposta aqui não é uma proposta de monastério. Vamos nos trancar e pensar somente em Deus e ler a Bíblia e orar. É muito diferente. A proposta é você focar o seu coração, focar o seu sentimento, focar a sua mente, focar a sua razão nele. E daí fazer todas essas coisas, mas a partir de que ele seja o centro. Porque quando ele é o centro, ele vem primeiro e é por ele e para ele e nele. Aí coisas como futebol, como time de futebol, podem ser legítimas. Só que nesse caso elas nunca seriam desequilibradas. Você nunca brigaria com um amigo por causa do seu time, se Deus fosse realmente central na sua vida. Porque nós não brigamos com as pessoas porque o evangelho não é proclamado corretamente. Nós aceitamos esta igreja evangélica porca no Brasil dos nossos dias. Aceitamos esses evangélicos lunáticos a troco de um Deus dinheirista e imediatista. Mas brigamos por causa do nosso time de futebol, brigamos por causa da camisa que não está passada. Então Deus não entra no ordinário do nosso dia, nem na minha vida, nem na sua vida, porque nós roubamos de Deus as nossas melhores emoções, e então domingo tem que vir aqui fazer, uma garibada na fé. Então observe bem que os esportes podem ser legítimos e nós podemos continuar indo à academia, mas isso não deveria roubar o nosso tempo de devocional, não deveria roubar o nosso tempo de oração. Não deveria nunca o resto do meu ser vir no domingo à noite cultuar a Deus, porque domingo de manhã e à tarde eu me envolvi com coisas divertidas que não são de Deus e me roubaram de Deus à noite. Eu não posso dar o meu resto de dia para Deus e dizer que Deus senta no trono. Eu preciso assumir que Deus não senta no trono nada. E que então nessa noite, mesmo professando Jesus como Senhor, eu deveria bater no meu peito e dizer: venha, Senhor, ser o centro da minha vida, fazer dos meus domingos, dos meus dias, dias que te agradem,
Seja, Senhor, o motivo do meu choro. Seja, Senhor, o motivo da minha alegria. Seja, Senhor, o motivo dos meus pensamentos. Tome, Senhor, o supremo melhor do meu tempo. E então tudo que é legítimo, filhos, esposas, posições, dinheiro, esporte, hobby, trabalho, virá depois, virá para a sua glória, virá conforme a sua palavra e virá diante da tua face. Estou aqui amando a minha esposa no Senhor. Estou trabalhando no Senhor. Estou cantando no Senhor. Estou jogando no Senhor. Estou me divertindo no Senhor. E que o Senhor então se agrade. Qual que é o problema desses ídolos? Primeiro, eles não vão durar. Sinto dizer, mas os seus filhos vão sair de casa. E para alguns de nós, quando os filhos saírem de casa, a vida realmente vai acabar. Porque eles são o centro da nossa vida. Não há vida à parte dos nossos filhos. E quando eles forem embora, cuidarem da sua vida, nada sobrará. E de maneira muito triste, talvez algum de nós vai olhar para os seus cônjuges e dizer: quem é mesmo você? Além do pai dos meus filhos? Porque fez dos filhos o centro. Os ídolos não vão durar, os ídolos vão falhar e os ídolos vão tomar o lugar de Deus. Eu preciso dizer isso com clareza para terminar essa mensagem. Se você optar por ídolos que não são o Deus Criador, no melhor do seu entendimento, seu coração e a sua vida, você terá coisas passageiras, coisas finitas, coisas pequenas, coisas que não satisfazem. E a pior de todas as coisas, atente bem para isso, um dia você vai olhar nos olhos do Deus Criador. E Ele vai pedir contas da injustiça que é colocar algo pequeno no lugar daquele que merece o lugar. Tirar Deus do trono é injusto. Tirar Deus do trono é incorreto. Tirar Deus do trono não é só menor e pior. Tirar Deus do trono é horrível. Porque é o único que merece o melhor do meu dia, do meu tempo, do meu choro e da minha alegria. É aquele que criou todas as coisas e deu a sua vida por mim. Um dia nós olharemos nos olhos de Deus e teremos que prestar conta do nosso choro, o melhor do nosso choro, do nosso sorriso, o melhor do nosso sorriso, do nosso tempo, o melhor do nosso tempo, da nossa intelectualidade, a melhor da intelectualidade. Talvez algum de nós tenha um dia terrível, porque perceberá que tirou Deus do trono, mesmo vindo à igreja, mesmo sendo líder da igreja, mesmo tendo cargo na igreja. Inclusive alguns resolveram fazer da igreja, eclesiasticamente, o seu Senhor. Não adoram mais o Deus da igreja, adoram a posição que tem na igreja. Lutam pela posição da igreja. Não lutam pelo Cristo da igreja e pela igreja do Cristo. Que Deus desperte o meu coração e o seu nessa noite, porque eu não sei quanto a você, mas eu estou achando que nenhum de nós passa. E quando nós não passamos, nós recorremos à graça, ao amor de Jesus, que nos perdoa e renova apesar da nossa miséria. Se você puder nessa noite orar dizendo: eu me sinto reprovado, Senhor, e eu quero que o Senhor reprograme minhas emoções e a minha agenda, eu tenho certeza que Deus lhe concederá perdão e concederá reprogramação. Mas seria muito triste nessa noite se algum de nós batesse no peito e dissesse: está bom do jeito que está, ficarei com os meus ídolos, ficarei com o espelho, ficarei com o mundo. Em Cristo há possibilidade real de ter a vida centrada, equilibrada e plena. Fora de Cristo, nessas outras coisas, ainda que legítimas, nós ficaremos com o que é menor, com o que é inferior. A minha oração para o meu coração e para o seu é que Deus nos desperte nessa noite e nos envie a graça de enxergar que, embora digamos que Ele é Senhor, no nosso dia, com o que temos, Ele não se torna Senhor, porque outras coisas tomam o melhor do nosso ser. E Jesus então disse que o melhor deveria ser a Ele e somente a Ele. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos ter agora um momento de oração, pedir para Deus nos acolher na sua misericórdia, no seu amor. Você pode examinar o seu coração diante de Deus. Nós teremos daqui a breves momentos a ceia. Quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz e nós nos incluímos na sua família. Me parece bastante triste se assentar à mesa de família desconsiderando o hospedeiro como o mais importante. Que Deus desperte o seu coração e lhe dê entendimento. E que o nosso coração e a nossa mente seja para Ele, somente para Ele, que então haja vida.